Saiu essa semana agora um dado. Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. SEMA defende o fim do mínimo constitucional da educação e vai dizer lei que engessa. O governador de Minas Gerais participou do painel Autonomia Municipal, a força que transforma o Brasil, na 26ª edição da Marcha dos Prefeitos. O governador Romeu Zema participou da Marcha dos Prefeitos em Brasília, nessa terça-feira, dia 20/5, fazendo uma defesa da revisão dos percentuais mínimos de investimentos na educação, previstos também na legislação. Atualmente, a Constituição brasileira determina que as administrações municipais devem empenhar 25% da receita corrente líquida anual em investimentos na educação. No seu discurso durante o evento, Zema destacou que a legislação engessa as prefeituras, defendendo que cada gestor tenha liberdade para aplicar o dinheiro público nas áreas que entenderem como prioritárias. Vai dizer, entre aspas, cada governador, cada prefeito, com certeza, sabe muito bem onde ele precisa aplicar esses recursos, disse o chefe do Executivo Mineiro. Às vezes, veja as prefeituras sofrendo com gastos na área da saúde, tendo excesso de recursos na área da educação. Então, o Brasil precisa avançar. Precisa acreditar mais nos seus gestores. Não é uma lei que engessa a gestão que vai fazer o melhor para todos nós, completou o governador, que teve sua fala aplaudida pelos prefeitos na plateia. Segundo o artigo 212 da Carta Magna, pessoal, apenas a União pode gastar um percentual menor da sua receita em educação. O mínimo deve ser aplicado pelo governo federal é de 18%, enquanto os estados, Distrito Federal e municípios é sempre de 25%. Para a saúde também há um mínimo de investimentos estabelecido pela legislação. A Constituição determina que a responsabilidade do financiamento no SUS é tripartite, ou seja, das 3 esferas do governo. De acordo com a Lei 141 de 2012, os municípios devem investir no mínimo 15% das suas receitas em saúde, enquanto os estados o percentual é de 12%. Jornal Estado de Minas, pessoal, 20/5 de 2025, às 16h10, atualizado em 20/5, 20h38, Bruno Nogueira. Olha, gente, o Jornal Estado de Minas colocou essa nota porque existe essa fala do governador em relação a achar um absurdo, né, que os estados tenham que cumprir o mínimo constitucional de 25%. Vai continuar o jornal dizendo o seguinte, ó, Zema ainda disse que são os prefeitos que conhecem os problemas reais do país e defendeu uma aproximação com os gestores. Ele falou assim, ó, eu digo que gestão não tem milagre. Para você fazer boas entregas, vá até onde a vida das pessoas acontece assim, você toma conhecimento dos problemas de cada cidade, de cada região. Prefeitos estão na linha de frente, né? Mas quem administra um estado e quem administra um país muitas vezes cai na armadilha do gabinete, porque é fácil, né, pessoal? É mais fácil tomar um cafezinho cercado de bajulador, disse aí o governador de Minas, Romeu Zema. Nas áreas de saúde e educação, o governo de Minas tem dado péssimos exemplos. Basta lembrar, né, que até pouco tempo nós tivemos votada na Assembleia Legislativa uma lei, somente agora, né, pessoal, final de governo, tratando sobre essa questão do pagamento do salário mínimo para ASBs. Nós tínhamos pelo menos 30 mil pessoas, né, que estão em Minas Gerais ainda, né, que estou gravando o vídeo hoje, 21/5/2025, recebendo menos que um salário mínimo. É só pegar o contra-cheque dos ASBs, dos auxiliares e olhar. E nós temos também, pelo menos, um pouco mais de 60 mil trabalhadores, servidores públicos em Minas Gerais, de diversas áreas, tá? E nós estamos falando de diversas áreas, saúde, educação, vários setores, tá, pessoal? Que também recebem menos que um salário mínimo. Estamos falando em torno de um pouco mais de 60 mil trabalhadores e servidores públicos recebendo menos que um salário mínimo. Além disso, o pagamento do piso salarial profissional nacional, o reajuste foi de 5,26%, quando a portaria interministerial ela tratava de 6,27%. Dentre outras questões mais, né, que cabe aqui discutir, como por exemplo o rateio do Fundeb, sempre a justificativa de que investiu mais de 70%, que não é obrigado, a justificativa de que tem caixa, e o governador acabou de confirmar que realmente sobra dinheiro para a educação.
Então, se sobra dinheiro, falta vontade política para fazer realmente o investimento necessário naquilo que de fato precisa. Porque dinheiro está sobrando. Se está sobrando dinheiro, o que está faltando? Qual é o problema, então, da educação em Minas Gerais? Porque ela não é primeiro lugar no ranking, porque tem dinheiro sobrando. Está sobrando em todos os estados? Eu queria perguntar aqui, você que está assistindo um vídeo aí de outro estado, está sobrando dinheiro aí de outros estados na educação? Como é que está a situação da educação aí? Porque o que me parece o melhor estado aí, ao que nós estamos percebendo aí, não é Minas Gerais. Poderia citar alguns aqui, pelo menos 5 na frente. E Minas Gerais não está. Então eu fico me perguntando, a questão então não é dinheiro. Tá, pessoal? Por que está faltando para a educação ela se tornar referência nacional? Ou ela é referência nacional somente para esses grupos de bajuladores que tomam café no gabinete dessas autoridades? Porque deve estar acontecendo isso, porque a realidade do discurso do governo é a realidade é outra, bem diferente. E a gente precisa de entender. E estou falando aqui, pessoal, como autor do canal da educação. Eu preciso deixar claro, gravando o vídeo hoje às 18 horas e 30 minutos, autor do canal da educação falando isso. É lamentável falas como essa, mas veio o troco, tá, pessoal? Veio o troco, porque a deputada Beatriz Cerqueira criticou a fala do Zema contra esse mínimo da educação. Ela, presidente da Comissão de Educação, ela criticou o governador Romeu Zema. Essa defesa é que fez ao fim do mínimo constitucional de 25% de investimentos em educação. A parlamentar disse que atacar os pisos constitucionais é uma visão de governos autoritários e que vincular impostos para investimentos em saúde e educação é para evitar demagogos e populistas. E ela vai dizer o seguinte, entre aspas, querer autonomia para investimentos, como defendeu o governador, é dizer que os estados podem retirar recursos da educação para outras áreas de acordo com a conveniência política do governo de plantão. A vinculação constitucional é uma grande conquista dos períodos democráticos. Essa visão de desvincular receitas é própria de períodos autoritários, daqueles que querem manipular o orçamento público sem responsabilidades, declarou deputada Beatriz Cerqueira. Segundo a petista, as demandas das áreas de saúde e educação não foram resolvidas para que as vinculações de impostos para investimentos fossem extintas. Nós temos aí o plano de metas, agora o canal da educação falando, várias metas que todas foram alcançadas? Todas as metas nacionais do Plano Nacional de Educação? Foram todas alcançadas do Plano Estadual de Educação? A parlamentar cita os problemas da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, a FEMIG, alvo de um pedido de CPI na Assembleia, além do número de servidores da educação que não recebem o salário mínimo. E ela vai dizer mais, ao contrário, tanto nas áreas de saúde e educação, o governo de Minas tem dado péssimos exemplos. O colapso em que o sistema de saúde mineiro se encontra é um caos. Na educação, da mesma forma, é um estado que paga menos de salário mínimo a mais de 30 mil servidores. É um estado que não cumpre regras mínimas, ressaltou a deputada. E é uma vergonha que se ouça isso. Por quê? Se está sobrando dinheiro, por que está pagando menos de um salário mínimo para os auxiliares de serviço de educação básica? Por que está pagando menos de um salário mínimo para pelo menos 60 mil servidores do estado de Minas Gerais? A fala do governador foi feita diante de uma plateia, gente, com inúmeros prefeitos, na chamada 26ª edição da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios. Na ocasião, Zema discursava em um painel sobre a autonomia das prefeituras, afirmando que o mínimo da educação é uma lei que engessa as prefeituras. Cada governador, cada prefeito, com certeza, sabe muito bem onde ele precisa aplicar esse recurso. Disse o chefe do Executivo, não parece, tá? Não parece que cada prefeito e que cada governador, com certeza, aí eu digo com certeza, estou dizendo isso, não parece que sabe muito bem onde precisa aplicar esse recurso. Fosse assim, estava lá na frente nos índices aí. E não estamos, não. Às vezes vejo as prefeituras sofrendo com gastos na área de saúde, mas aqui é fala do governador, não vou repetir. Olha, pessoal, isso é muito sério, isso precisa de ser discutido na Assembleia Legislativa pelos deputados. A deputada Beatriz Cerqueira já falou aqui, trouxe nota para todos vocês. Agora eu quero saber a sua opinião. Repercutiu nas redes, tá, pessoal? Na imprensa fala do governador Romeu Zema em relação ao que eu quero saber o seguinte, independente de ideologia política, eu quero saber o seguinte, você é a favor da fala do governador Romeu Zema em relação a essa discussão em torno do mínimo constitucional? Essa obrigatoriedade de investir pelo menos 25% na educação, pessoal. Você é a favor disso?
ou você não é a favor, você concorda com a fala do governador? Quero saber a sua opinião, vamos colocar, a gente vai discutindo aí, tá bom? Um grande abraço para você. Quem tá falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.